Olá para você que nos assiste agora no canal Império das Artes. Eu sou o professor Raul Castro e olha só, estou eu aqui de cara limpa, à mostra para vocês, mas para basicamente falar que o vídeo de hoje, que é a disputa do Santíssimo Sacramento, que finaliza a série de Rafael e as áreas do conhecimento, esse vídeo está tendo o apoio do Santa Tela. E aí com isso, o Santa Tela resolveu fazer uma imensa promoção aqui para nós do canal, para você que nos assiste e quem quiser a reprodução dessa tela, tá, pessoal, em Canvas, tá, para decorar aí a sua sala, para você trazer um pouco da sua alta cultura, nós temos uma parceria com a Santa Tela, que se você for lá no site para comprar a reprodução dessa tela e colocar o nosso voucher de desconto, Império das Artes, você ganha mais 5% além dos descontos que você encontra lá. Então é isso, um forte abraço, mas claro, só vá comprar depois de você assistir ao vídeo, tá? Vamos lá para a análise. Olá a todos, sejam todos bem-vindos ao canal Império das Artes. Eu sou o professor Raul Castro e hoje estaremos a finalizar a análise da série Rafael e as áreas do conhecimento. Foram longos 4 vídeos dedicados a muita pesquisa e trabalhos complexos de edição. No entanto, fazemos isso com um imenso prazer que temos pela arte e, claro, contamos com o seu apoio para se inscrever, dar o like, ativar as notificações e se você quiser conhecer ainda mais sobre arte, torne-se membro do nosso canal. Assim você terá acesso exclusivos a vídeos de análises, curso de arte e literatura e votações exclusivas para escolher as próximas obras. Contamos com você. Como sempre, iremos para o teto do salão, para os últimos detalhes dessa grandiosa obra colocada e produzida por Rafael. O elemento que representa a teologia nas pinturas pendentes está à esquerda do símbolo da teologia. É o primeiro par analisado por Wind, cuja cena da história romana mostra um homem colocando sua mão direita sobre um recipiente em chamas. Essa imagem remonta ao episódio envolvendo Mucius Vecola. Conforme relatado por Tito Livio, ocorrido durante a guerra contra os etruscos, Vecola, cidadão romano, teria invadido um acampamento etrusco com a intenção de assassinar Porcena, rei da cidade de Clúsio. Acabando confundindo o rei e matando a pessoa errada, ele acaba sendo capturado logo em seguida. Colocado na presença do rei, Svecola declara que ele era apenas um entre centenas de cidadãos romanos que teriam voluntariamente tentado matar Porcena. Para mostrar o quão poucos romanos se importavam com o perigo de serem capturados ou com a dor, Svecola colocou sua mão sobre um dos recipientes com fogo que iluminava o acampamento, sem demonstrar nenhum sofrimento. Impressionado com a bravura do jovem, o rei Porcena teria libertado o romano e enviado mensageiros para negociar a paz no dia seguinte. Já a cena mitológica é identificada por Wind como uma representação do deus Vulcano, em grego Hefestos, e sua forja, na qual também se percebe a presença do Cupido, no caso Eros, o deus alado filho de Vênus, Afrodite, deusa do amor e esposa de Vulcano. O elemento comum entre as duas pinturas é, portanto, o fogo, presente ou sugerido em ambas. Na parte da pintura pendente, temos agora outra temática bíblica. Refere-se à passagem do livro de Gênesis na qual Adão e Eva são expulsos do paraíso após serem incentivados pela serpente a comerem um fruto proibido por Deus. Realizou-se assim o chamado pecado original, criando a noção de que toda a humanidade já nasce pecadora. O perdão ao pecado original seria obtido através do batismo. A passagem também se relaciona à explicação para a origem do mal no mundo, que não viria de Deus, mas sim das criaturas. A pintura é dessa forma associada por Wind à teologia.
Já na parte circular, pode-se observar a personificação da teologia sendo retratada em um fundo de mosaico dourado falso, sentado em um trono de nuvens e vestindo um manto esvoaçante. As cores usadas são o vermelho, o verde e o branco, as cores das virtudes teológicas da caridade, esperança e fé. Nas laterais há 2 acólitos segurando mesas duplas com inscrições Divinarum Rerum Notitia. É uma citação de Justiniano que significa conhecimento das coisas divinas, que assim antagoniza com a premissa de conhecimento das causas da filosofia aristotélica. A pose, bem como o olhar expresso, vem da obra da Capela Sistina chamada Sibila de Delfos. Mais uma vez, Michelangelo aparece como fonte de inspiração para Rafael. O olhar é inclusive o mesmo, diferenciando apenas nas composições das cores das vestimentas. Agora, iremos para a grande obra, aguardada por muitos inclusive. Sim, pois a primeira coisa a falar é sobre como essa peça, não só a primeira a ser concluída, mas pelo fato de que passou e sofreu muito ao longo dos tempos. Sim, a parede da disputa servia de apoio nas costas para uma lareira. Com o aquecimento da parede, a pintura acabou inchando, sendo necessário, ao longo dos anos, sérias reformas e restaurações sucessivas. Mas o mais curioso é entendermos o título. Por que a disputa? Aí vem o motivo de, mesmo ela tendo sido a primeira a ser concluída, Rafael deu a si mesmo a tarefa extremamente difícil de usar a disputa para definir e explicar a superioridade do período da arte sobre qualquer outro. Isso pode ser visto na interação artística que ele usou entre as 2 paredes da Escola de Atenas e a disputa, delineando uma linha clara entre o pensamento dos antigos até a superioridade esmagadora do cristianismo. Essa mensagem, sem dúvida, teve grande ressonância com o público da época. Por isso, ela também pode carregar outro nome, que seria, no caso, o triunfo da religião. Se for para adotar essa perspectiva, a Stanza della Assinatura se revela como uma manifestação na qual a Igreja se está estabelecendo na era moderna como uma Igreja verdadeiramente católica e universal. A própria geometria usada no processo logo de cara nos comprova isso. Ao contrário dos filósofos da Escola de Atenas, que estão reunidos em um templo abobadado, os teólogos da disputa compõem a arquitetura da própria Igreja. Eles formam um corpo, unidos em um abside etéreo que flanqueia a Trindade e a Eucaristia, que quando consagrada se torna o corpo de Cristo. A Eucaristia é o ponto de fuga, a qual por ela passa tanto a linha reta, importante e que em breve falaremos dela, e a horizontal, que faz uma outra divisão. Além dessas 2 linhas, podemos observar que na parte de baixo as linhas vão em diagonais ao ponto de fuga. Afinal de contas, o retilíneo é humano. Mas acima da Eucaristia encontram-se os santos e o céu, e a representação passa das retas e diagonais para os círculos, demonstrando o estar infinito das coisas. O primeiro círculo está em Deus Pai, em tons de dourado, pois é a luz do sol. Deus assim aparece para a glória que rodeia Cristo. Um outro círculo, que assim desce à terra por intermédio do Espírito Santo. E observe que são 3 círculos, do maior para o menor, mas há um 4º círculo, o da Eucaristia. Além disso, temos mais 2 arcos que permeiam a divisão do céu, da qual em breve falaremos. Mais abaixo da Eucaristia, temos um retângulo que contrasta com toda a construção circular em si. Ela é o contraste do celeste, pois o 4 representa agora as coisas celestiais. As 4 estações, as 4 áreas que Rafael explora na Stanza della Assinatura e até os 4 temperamentos que medem a mortalidade do homem. Essa combinação de círculos e quadrados possui influência nos desenhos de Leonardo da Vinci, evocando o sinal máximo de humanidade que transita de um corpo mortal para uma alma imortal, algo extremamente terreno, mas que se interliga ao divino. Por isso a disputa não só interliga as áreas do conhecimento em si, mas a disputa está justamente em Jesus, que sendo Deus, veio à Terra como homem. Ele é a demonstração central do debate, pois Cristo nos revela suas chagas, mostra-nos a sua carne, mas também está como ser divino e também está presente por meio da igreja terrena,
por meio da Eucaristia. Daí a linha reta que interliga tudo, que está no Pai, passa pelo Filho, vai ao Espírito Santo, que todos eles em um só se manifestam na Eucaristia, o centro e o ponto de fuga da obra. Se antes a linha reta servia para uma interligação, a linha horizontal divide. A Eucaristia, bem como as nuvens em arco, também servem para delimitar a igreja. A parte inferior é dedicado à igreja militante, uma das divisões filosóficas da Igreja Católica como Igreja Universal, se referindo ao mundo dos cristãos vivos. A parte de cima para a Igreja Triunfante, a qual designa aqueles membros já falecidos que se encontram salvos no céu, no caso, os santos, e que têm a alegria indescritível de estar na presença de Deus, vendo-o como ele é. Além destes, inclui-se também os anjos, que são mensageiros de Deus e que também intercedem por nós. Ela se divide em dimensões celestiais e empíricas. Podemos notar ainda quando Rafael coloca a obra em forma de cruz. A reta, como já falada antes, com uma nova linha horizontal, e as nuvens, a qual habita os santos e divide o Pai do Filho. Rafael foi inspirado no 13º livro das Confissões de Santo Agostinho ao dizer: "E eis que a Trindade me aparece em um enigma. És tu, meu Deus." Sendo assim, quando olhamos para a obra como um todo, podemos ver como se no altar de uma igreja pudéssemos encontrar o Pai, o Filho e o Espírito Santo por meio da Eucaristia, que está no altar. Diante da igreja, estamos também na presença do Pai. A disputa do sacramento então representa a verdadeira revelação, que é a verdade que o homem só pode compreender a partir de Deus e que ele se dará a conhecer à sua criatura, antagonizando o que é mostrado no afresco em frente à escola de Atenas, em que a filosofia é exaltada na habilidade do homem de alcançar a verdade por meio da sua inteligência. Vamos começar pela parte de cima. Acima de Jesus, lá no topo, temos o Pai, o Eterno, o Criador. Ele segura o globo em sua mão para simbolizar a criação e toda a sua onipotência. O halo está em forma de losango. Aqui, Rafael usa-o para simbolizar o resumo dos dois halos, o circular, que simboliza a santidade dos que alcançaram a bem-aventurança e a graça eterna, e a quadrada, símbolo de santidade dos que ainda estão vivos, e essa forma expressa o teorema da quadratura geométrica do círculo, símbolo da perfeição absoluta de Deus. O Pai também está rodeado de 3 anjos em cada lado. Os da esquerda têm túnicas branca, verde e vermelho, simbolizando fé, esperança e caridade. Os da direita são os arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael. Indo agora para a parte de Jesus, o Filho está cercado de Maria, que usa o manto azul, representante máximo dessa cor, a mulher concebida sem pecado original. E João Batista, o maior homem nascido sobre a terra. Além disso, note o gesto dele da pintura de João Batista de Leonardo da Vinci, de onde Rafael tirou a inspiração. Mesmo a obra de Leonardo tendo sido finalizada 3 anos depois da de Rafael, o esboço de Da Vinci já circulava entre os artistas em 1508. Em torno de Jesus, Maria e João Batista estão 12 santos, como os 12 apóstolos, como as 12 tribos de Israel, como as 12 horas do dia. Vamos ver quem são. Ali na ponta da esquerda temos Pedro, com as chaves representando um símbolo do paraíso, da porta de entrada para o céu. Ele usa as cores amarelo e azul. Bem, se eu colocar novamente o símbolo do brasão papal, que carrega o símbolo da família Rovere, a qual pertencia o Papa Júlio II, entenderá a nítida homenagem. Afinal, Pedro foi o primeiro Papa. Ao lado dele, temos Adão, o progenitor da humanidade. Ali está João, escrevendo seu evangelho. Davi, com sua lira, observa com certa apreensão o que João escreve. O que nos faz pensar? Ele escreve o Evangelho ou o Apocalipse? Note que alguns, os que sofreram martírios e viveram depois de Cristo, estão com halos, outros não. Ali está São Estevão, o primeiro mártir da Igreja e das Escrituras, e olhando está o profeta Jeremias. Agora, partindo para a direita, temos Judas Macabeus,
São Lourenço aparece com a palma da mão símbolo do martírio que sofreu. E temos Moisés, que segura os 10 mandamentos em hebraico. Ao lado de Moisés, temos São Mateus. E este que segura uma faca é Abraão, pois estava prestes a sacrificar seu filho para Deus. São Paulo segura a espada com a qual foi decapitado em Roma. Ele segura um livro para simbolizar o fato das cartas que escreveu e sua erudição. Na parte da pomba, vemos 4 anjos que seguram 4 livros. Ali estão os 4 evangelhos de São Mateus, São Marcos, São Lucas e São João. Em relação ao Espírito Santo, nota-se que ela se inclina para baixo, como se iluminasse o debate. O fato de estar abaixo do Pai e do Filho demonstra que o Espírito Santo procede de ambos. E retornamos novamente para a Eucaristia, que não é só o símbolo de Cristo, mas sim o próprio. Observe que a base da Eucaristia é igual ao de Deus Pai, simbolizando que na base da Eucaristia existe um mistério sagrado e perfeito. Além disso, percebe-se como a haste de vidro é enriquecida com elementos geométricos que, por semelhança, podem ser combinados com a iconografia da fonte da juventude, simbolizando a água da vida eterna que vem do corpo de Cristo que vai para o crente. A parte superior evoca uma bandeira cristológica de Roma. Há também hipóteses que afirmam que há também uma semelhança com a árvore da vida, com a haste sendo o suporte que por sua vez se transforma na madeira da cruz, sendo ela o eixo do mundo que conecta a terra ao céu e se transforma em um portal que conduz à salvação. A igreja militante é composta por numerosas pessoas, a qual nem todos são identificáveis. Os 2 personagens mais próximos do altar são colocados em uma posição espelhada à de Platão e Aristóteles. Um deles indica a hóstia sagrada, enquanto que o outro indica o céu. Novamente, seus gestos simbolizam que a Eucaristia agrega valores concomitantes ao aspecto material e espiritual. Começando novamente da esquerda, temos Bramante, encostado na balaustrada, enquanto que aponta para um livro que outra pessoa consulta. Alguns especulam que esse livro seja a Divina Comédia, a qual o artista Bramante era um grande admirador. Ele se volta para o jovem, que é Francesco Maria della Rovere, novamente usando as mesmas cores de Pedro, pois era da família do Papa. O jovem aponta também para a hóstia sagrada, indicando que a mente humana é incapaz de apenas com a sua inteligência compreender tal mistério, e que o único caminho a ser seguido é o da adoração do Santíssimo Corpo de Jesus. O próprio Papa Júlio II aparece aqui como Santo Gregório, o Grande, que tem aos seus pés um livro chamado Morais Livres. Temos também o velho São Jerônimo, que lê ao lado de um leão, seu símbolo. Olhando São Jerônimo, temos o beato Fra Angélico, este pintor italiano, denominado Angélico e Beato pela sua temática religiosa, fama e santidade. Soube combinar a vida de artista com a de um frade dominicano. Do outro lado, olhando para o alto, temos Santo Ambrósio. Santo Agostinho, sentado ali, está ditando para um jovem que escreve. Nesse outro grupo, temos São Tomás de Aquino, Inocêncio III e São Boaventura. Ao lado está o Papa Sixtus IV, com uma capa dourada e com alguns tons de vermelho, simbolizando o sangue de Cristo. E depois, inesperadamente, temos ali Dante Alighieri, já que na época não era só um poeta, mas teólogo. Ele usa a coroa de louro, símbolo da alta poesia. Atrás deles, Savonarola. Note que há uma espécie de grande bloco de mármore, símbolo dos evangelhos da pedra angular, que também alude ao projeto de Júlio II e reconstrução da Basílica de São Pedro. Rafael usou como referência os Salmos 118, 22 e 23, que diz: A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Da parte do Senhor se fez isto. Maravilhoso é aos nossos olhos. Na disputa de Rafael, vemos não apenas a adoração eucarística, ela própria um ato puramente religioso, mas uma dinâmica escola de pensadores reunidos em torno do altar com a intenção de penetrar no significado do mistério. A ligação com a escola de Atenas é bastante clara aqui. Esses médicos cristãos estão tão animados na busca da verdade
quanto seus predecessores pagãos, na escola de Atenas, que lá os enfrentava. A obra é, portanto, uma alegoria da Jerusalém espiritual, da comunhão de santos com a intenção de discutir juntos em um símbolo sagrado sobre o mistério inefável da comunhão, alimento da eternidade, mas apenas para aqueles que creem.